Bom dia, amores e amoras. Estamos aqui para mais uma aula, nossa terceira aula. A gente vai concluir, né, que não deu tempo na semana passada, porque eu trouxe algumas informações a mais. A gente vai concluir falando da carta 6. E entramos na aula de hoje, nas 6 cartas de hoje que eu trouxe para vocês. Então, para a gente conseguir hoje concluir, né, vamos direto ao ponto. A carta 6 é a carta das nuvens. Essa é uma carta que ela traz sempre nos cursos, né? Mesmo da plataforma, a gente traz sempre uma dúvida, né? Como a gente saber qual é o lado positivo, qual é o lado negativo da carta, o que essa carta traz. As nuvens, ela fala de um pouco de conflito mental, ela é uma carta espiritual, né? Ela é o rei de paus. Ela fala muito dos nossos pensamentos, mas também de como a gente vê as coisas, né? As situações. E quando, na verdade, a gente está entre nuvens, a gente não enxerga nada, né? A gente não sabe bem para que lado ir, ok? E ela tem, sim, um lado dela que é mais denso, de mais nuvens, e o outro mais aberto, tá? Então, quando a carta, dependendo da posição em que a carta das nuvens cai, se ela cai depois da situação que a gente está consultando, que se for um problema, significa que esse conflito vai passar. Ele recém está começando, mas ele passa em breve. Se ela cai antes, ela nos diz, por exemplo, que já está chegando ao fim esse problema, esse conflito, certo? Então, isso traz bastante presente para a gente a carta das nuvens, essa questão de como a gente olha as coisas, né? De como que a gente está envolvendo. Ela traz a questão de um pouco de confusão mental. Quando se fala de temperamento, fala-se de temperamento mais forte, aquela coisa intempestiva, a pessoa que tende a perder a calma facilmente, tá? Então, assim, um positivo, de um modo geral, as coisas estão melhorando, estão passando. No lado negativo, as coisas estão recém começando no conflito. É uma carta também que fala de passagens e de mudanças, de transformações rápidas. Quando a gente fala, por exemplo, em tempo, né? Em quanto tempo vai demorar ou não vai para eu conseguir atingir tal objetivo? E sai a carta das nuvens? Não vai demorar, vai ser rápido, tá? Logo, porque as nuvens, elas passam muito rápido. Elas vêm e vão rapidamente. Então, esse é o arquétipo das nossas nuvens. Entrando, então, de fato, na aula de hoje, a gente começa com a carta 7. A carta da cobra. A carta que assusta tantas pessoas, que quando vem essa carta, pensam logo em traição, né? Principalmente a traição conjugal. Bom, não é somente traição, né? Lembram que ela faz parte da nossa corte. Mas a carta da cobra, ela é também transformação, tá? São coisas que a gente tem que mudar, principalmente na gente. É uma carta voltada ao espiritual. Fala também muito de magia, de sexualidade, de sedução. Mas ela fala muito nessa transformação. Por quê, gente? Dentro do arquétipo da cobra, por mais que doa, quando chega um momento em que ela tem que trocar de pele, ela troca. Porque ela sabe que se ela não fizer essa transformação na vida dela, na mudança, na pele dela, ela vai morrer, ela vai ter problemas, né? Ela não vai ficar bem. Então, ela nos traz também essa mensagem. Essa é a parte positiva da cobra, é que ela nos traz a transformação. É uma carta que também fala muito de cura espiritual, né? Quando a gente fala que eu tô com uma dor em algum lugar, não sei o que é, já fui em tudo quanto é médico e ninguém descobre, e sai essa carta, é porque você precisa de uma cura espiritual. Bora para nossa próxima carta. Carta 8. E é uma sequência, vocês podem observar, né? Muito de transformação. Nas aulas do curso Full eu explico, inclusive, a posição dessas cartas. Elas têm, quando a gente abre o baralho na mesa real,
Cada uma das posições tem a representação dessa carta, ela traz muito significado. E existe todo um porquê essas cartas estarem nessa sequência, tá? Carta 8, nosso 9 de ouros, o caixão, é uma carta que ela fala de questões materiais, de questões físicas, também de mudança, encerramento de ciclos, coisas que não tem mais condição de continuar como estão, do jeito que está indo, não dá mais. A própria espiritualidade está vindo e está interferindo e está dizendo, ó, deu, chega, acabou. Tem que parar por aqui e recomeçar, né? Começar uma nova história. Então ela não é só morte, ela é também renascimento. Ela tem todo esse arquétipo da reencarnação, né? Que as coisas realmente elas precisam muitas vezes morrer para renascer, tá? Para ser realmente um presságio de morte, ela tem que estar junto com a foice, porque aí sim está ceifando, tá? Ela também representa a nível de negócios que coisas boas estão vindo, que bons negócios estão para ser feitos, que vai ter lucratividade também, tá? Porque acaba a era da escassez e vem a era da prosperidade. Outra carta que faz parte da corte, que está dentro da nossa aula dessa semana, é o buquê. O buquê que traz a nossa rainha de espadas. Gente, o buquê, além de representar a outra pessoa, né, uma outra mulher na jogada, como a gente já viu nas outras aulas, ele também fala de coisas que estão florescendo, né? De que está vibrando bem, de sentimentos bons, verdadeiros. Também fala de prosperidade, mas isso tudo de uma forma mais racional, com sensatez. O que é que tem de negativo na carta do buquê? É que um buquê, né, ele é lindo, é maravilhoso, mas ele murcha rápido, ele vai durar no máximo 15 dias. Um buquê, 15, 20 dias. Então, quando ele entra num contexto negativo, é isso. É que as coisas não duram, né? Que são muito efêmeras, muito sutis. Que a gente tem que ter esse cuidado e tem que pensar bem no que vai fazer. Ok? Outra carta. A gente tem aqui nessa aula de hoje uma sequência de cartas que assustam um bocado as pessoas, né? Outra carta que assusta é a carta da foice, também carta da nossa corte que nós falamos na última aula. Por que a foice assusta, né? Porque a foice corta. Então as pessoas enxergam essa carta somente pelo lado dela de corte, de estar ceifando, de estar tirando. Só que a foice, no contexto dela, né, que vem muito nessa carta aqui mais tradicional, vem o trigo, que ela está ceifando, a foice ela é uma ferramenta da nossa agricultura, né? Ela é para isso, para colheita. Basicamente, a função principal dela é essa. Se a gente não colher aquilo que a gente plantou na época certa, vai morrer, vai abafar, vai estragar o solo e não vai nascer de novo. Um exemplo é do trigo. O trigo tá lá, grande, bonito, bem douradinho. A gente tem que ir lá e cortar ele, colher ele, para que ele não morra e não sufoque o solo e impeça de nascer novo trigo. Então, essa carta da foice, ela fala que é a hora da colheita, das coisas que a gente tem para tomar posse, que também existem coisas que a gente precisa deixar para trás, cortar da nossa vida para que coisas novas venham, coisas boas venham, tá? Então, ela não é somente rompimento. Quando a gente fala também de rompimento em relacionamento, se sai a foice, é um rompimento iminente, mas que ainda existe uma possibilidade de algum tipo de reconciliação, tá? É como se ela deixasse uma frestinha da porta aberta. Lembra? Ela não arranca pela raiz, ela corta o que precisa. Depois disso, outro membro da nossa corte,
né? A carta 11 é a carta do chicote, carta de paus, uma carta assim muito espiritual mesmo. Essa é a carta que fala de feitiço, que ela em combinação com a carta da lua, por exemplo, é feitiço na certa. A carta do chicote, no seu negativo, além de falar de danos, de coisas de ruins, de flagelo, fala de intriga, fala de fofoca, mas no positivo ela nos ensina a ter autodisciplina, autorresponsabilidade. Então ela tem sim coisas boas. E também fala da nossa força energética, tá? Uma pessoa com muitos dons espirituais. E para concluir a nossa aula, a carta dos pássaros. Gente, não foi por acaso a escolha assim também de fazer de 6 em 6, porque em alguns pontos é interessante. Aqui, o que eu quero explicar para vocês? A carta dos pássaros, ela é uma carta que neutraliza as coisas ruins na nossa vida, tá? Na nossa jogada. Se a gente for olhar essa combinação das 5 cartas anteriores, a gente não tem um resultado muito bom, né? A gente tem feitiços, coisas, né, que estão doença, necessidade de cura espiritual, as coisas que estão murchando, né? E não estava indo muito bem, vem a carta dos pássaros e neutraliza aquilo tudo e nos fala que nós vamos conquistar os nossos objetivos, que vai dar tudo certo, que a gente vai superar. É uma carta que também, ela sendo um 7 de ouros, ela fala que a gente precisa se dedicar às coisas que a gente quer, analisar bem todas as possibilidades e aprender a alçar voo, a preservar a nossa liberdade, mas que ser livre não é sinônimo de andar sozinho. Então, é uma liberdade acompanhada. Fala dessas boas relações, tá? Onde a gente pode sim voar em bando, conquistar as coisas juntos. Então, ela é uma carta que, junto com a aliança e o coração, ela fala de casamento mesmo, de um relacionamento maravilhoso, tá? No negativo, porque sim, em tudo existe um negativo, ela fala da nossa falta de liberdade, da insegurança, né? Da necessidade emocional de estar sempre com alguém. Então, por isso vem toda a questão do contexto. A gente tem que entender bem as cartas para depois saber linkar elas, certo? É isso da nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima sexta no Instagram do Templo de Tote. Sigam lá, ativem as notificações e assistam a aula ao vivo. Depois ela vai ficar disponível somente no nosso canal no YouTube, que já corre lá. Também te inscreve no canal, ativa o sininho e segue acompanhando o nosso curso básico gratuito, Conhecendo o Baralho Cigano. Um grande beijo e até a próxima semana.